Nós temos uma série de agendas, entre elas a questão da tolerância religiosa como uma possibilidade e uma necessidade dos direitos humanos. E temos também uma agenda interessante sobre os direitos humanos na África e a relação com a América Latina. E a experiência nossa no Brasil de planejarmos ações, desenvolvermos ações e incluirmos a agenda de direitos humanos como uma questão da política nacional e do centro da atuação da presidenta Dilma. As mulheres sempre foram protagonistas da luta, especialmente da luta popular, dos movimentos sociais. Só que durante muitos anos, talvez na vida política e também nos movimentos sociais, como mulheres, a circunstância de invisibilidade fosse aquilo mais evidente. Hoje, as mulheres também falam do seu corpo, do seu modo de agir, de um agir feminino, feminista e de uma perspectiva de transformação que nós carregamos junto com a nossa presença. Então, a presença ontem no fórum, a abertura do fórum, seja no palco, na dança, nos rituais, seja na caminhada e nos diferentes movimentos, é algo que hoje fica mais evidente, fica mais claro, porque na medida que as mulheres estão ocupando a direção destes movimentos, inclusive no Fórum Social Mundial, nós temos uma participação mais objetiva e mais transparente. Mas nós já estávamos aqui. Nunca houve movimento alternativo à globalização sem que as mulheres do mundo estivessem falando do seu corpo e falando de como a sociedade capitalista é uma sociedade que também instrumentaliza o corpo e transforma as pessoas, inclusive nós mesmos, as mulheres, as crianças e cada ser humano na própria mercadoria. Então acho que ontem nós tivemos a maior clareza da nossa presença, mas nós já estávamos no fórum, nós já estávamos nessa luta sempre. O governo tem posição favorável à PEC do trabalho escravo, porque ela equivale simplesmente àquele que explora o trabalho escravo, ele passará a ter, além das punições de caráter penal, ele terá a punição da expropriação da terra, que é exatamente o que acontece, por exemplo, com quem planta no Brasil hoje substâncias que sejam entorpecentes. Então, o que é mais relevante? O que é mais grave? Nós estamos aqui no berço da civilização humana, de onde as pessoas foram traficadas, foram expropriadas da sua humanidade, da sua gente, da convivência com seus próprios povos. Esse povo negro que foi para o Brasil, que marcou a sua trajetória e a história do Brasil como escravos, permanece ainda gritando ao longo da história e até os nossos dias, com os mais pobres, os mais abandonados, sendo escravizados nos dias atuais. Então, expropriar a terra, retirar a terra de quem explora a mão de obra escrava é uma das metas que o Brasil deve ter para enfrentar a violência que é a escravidão contemporânea. Nós somos favoráveis a isso, acreditamos que mesmo no Congresso Nacional, onde o setor ruralista é muito importante, o próprio setor ruralista, do agronegócio de um modo geral, em que pese as diferenças que tenhamos, ele pode estar colocado como uma importante força favorável a essa própria emenda constitucional. Ou ele se confundirá com aqueles que exploram o trabalho escravo. O Brasil libertou, ao longo dos anos de governo do presidente Lula, 40 mil pessoas que eram escravizadas. Há um tipo de escravidão também que atinge as mulheres e as crianças no Brasil, na exploração sexual. Agora, eu vou dizer a vocês, nós nos envergonhamos, nos sentimos aviltados por essa realidade do trabalho escravo no Brasil, mas a maioria dos países do mundo ainda tem trabalho escravo, inclusive os países desenvolvidos. E a diferença que há entre o Brasil e estes países é que nós não aceitamos essa realidade, mas nos damos conta dela e estamos lutando contra ela sem, enfim, como se diz no nosso país, taparmos o sol com a peneira. Nós estamos enfrentando o trabalho escravo. Obrigado. Obrigada.